Assim acontecerá nos últimos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Legal isso que Jesus fala, né? Que os anjos virão separar os homens maus, não dos homens bons, mas dos homens justos. Porque não basta ser bom para entrar no céu. Não basta aos olhos humanos, nem aos olhos divinos ser bom, basta ser justo. Por quê? Porque eu posso ser bom sem ser temente a Deus. E é o que mais tem na sociedade de hoje, e até dentro da igreja. Pessoas que são boas, pessoas que fazem caridade, pessoas que ajudam o próximo, pessoas aí que às vezes até entregam sopa na rua, estão à frente de hospitais, de escolas, fazem trabalhos bons, mas não são justos. E o que é a justiça? A justiça é dar a Deus a honra devida. Então, uma pessoa que faz tudo isso, Guilherme, eu ouço muito isso, as pessoas falam: nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Rapaz, eu não faço mal pra ninguém. Mas você vai na missa de domingo? Em relação ao teu matrimônio, você vive aquilo que a doutrina da igreja pede? Mas é muito difícil, né? Os dias são diferentes, os tempos são maus. Então você é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa justa. Lembrando que a justiça é dar a Deus a devida honra e a devida glória, como seu súdito, como seu servo. Fazer aquilo que tem que ser feito e ponto final. E aqui muitas pessoas, imagina isso, que tristeza, a pessoa passar a vida inteira achando que é uma pessoa boa e no final ir pro inferno. Que tristeza, cara. Porque Deus não veio separar os maus dos bons, mas os maus dos justos. E para exemplificar isso, nós comemoramos hoje o grande Santo Inácio de Loyola. É bonito um sermão de Santo Antônio sobre o seu pai, Inácio de Loyola, já que o padre Antônio Vieira pertencia a essa ordem, onde ele vai relatar a vida de Santo Inácio ali, que Santo Inácio era um combatente, né, um militar ali que defendia a rainha, o trono ali de Portugal, e numa batalha ele fica totalmente ferido, a perna bagaçada, e no seu tratamento ali ele pede um livro sobre cavalaria e entregam para ele a vida dos santos da igreja. Então ali ele resiste a ler, porque ele não queria aquilo, mas não tendo o que ler, e passando os dias ele começa a ler a vida dos santos, um compêndio. Eu já ouvi, não lembro aonde, dizer que é o Legenda Áurea, mas não vou afirmar. O Legenda Áurea é um livro profundíssimo sobre a vida dos santos, que traz coisas que você não acha em lugar nenhum. E ali, o que o padre Antônio Vieira quer chegar? Ele diz que para gerar um santo, geralmente Deus usa um outro santo. Então, para gerar Eliseu, Deus levantou Elias. Para levantar Santo Agostinho, Deus usou de Santo Ambrósio. Para levantar São Dionísio de Areopagita, Deus levantou São Paulo Apóstolo. E assim vai. Um santo gera outro santo, Moisés gera Josué. Só que para levantar Santo Inácio de Loyola, Deus usou de todos os santos. E é bonito o filme que narra a história de Santo Inácio, porque ele vai lendo os filmes ali, os livros, a vida dos santos, e ele vai se colocando ali. Passa São Francisco de Assis e ele vai se colocando ali, vendo Francisco caminhar. São Bento, ele vai vendo São Bento no mosteiro, porque Santo Inácio é aquele que vai trazer para a igreja a questão do uso da imaginação a favor de Deus. Você emprestar sua imaginação, você usar sua imaginação ali a favor
desse encontro com Cristo. E aí, para gerar este grande santo, ele foi pegando a virtude de cada santo. Santo Inácio, que é um daqueles que decidem, meu irmão, quando ele lê isso, ele fala, a sua razão diz, eu vou ser santo. É um santo que ele coloca em submissão a sua vontade e não sai em missão enquanto ele não domina a sua imaginação, enquanto ele não domina a sua razão. Então, esse espírito militar que já estava sobre ele desde a sua juventude, agora ele traz para Deus. E agora ele vai se tornar uma máquina mortífera contra si mesmo, contra o pecado, contra as vaidades. Santo Inácio de Loyola, ele foi tão fundo na questão da vaidade, porque ele era um homem muito vaidoso, que ele deixa suas unhas crescer, ele muda o seu linguajar, que ele era um homem que tinha uma cultura, um linguajar ali mais refinado, e ele vai aprender ali um linguajar mais caipira, mais por mortificação, irmão. Ainda isso, para matar a vaidade dentro dele. O cabelo dele já não é mais aquele cabelo penteado, já é um cabelo. Ele vai para essa via da mendicância. Ele assume o espírito de pobreza de Francisco. Ele assume a doutrina de São Tomás. Ele assume a penitência dos padres do deserto e a busca por Deus no silêncio. Ele assume a devoção ao Rosário, à Santíssima Virgem de São Domingos de Gusmão, o pai do Rosário, porque já no início, já na manhã, ele já rezava o seu Rosário. Então você vai vendo que é um homem que ele é completo. Um homem de uma busca a Deus, de uma eloquência a tal ponto. A companhia de Jesus, ela se torna dentro da igreja. Tem um papa, se eu não me engano, é o Papa Gregório. Eu vi aqui, não lembro qual Gregório que diz que a companhia de Jesus, ela se torna o braço direito da igreja. Alguns vão comparar Inácio de Loyola com a espada de Davi que cortou a cabeça de Golias, porque aonde a companhia de Jesus entrava era como uma espada que dissipava as heresias, os erros, e quem tinha contato com a companhia de Jesus abraçava o catolicismo. É só a gente olhar aqui para a América do Sul, o estrago que eles fizeram. O Brasil tem uma dívida eterna com a companhia de Jesus, Paraguai, esse lado nosso, Argentina. Se você não assistiu o filme ainda, A Missão, tem no YouTube, assista esse filme. Você vai ver o preço que esses padres, que esses missionários pagaram para evangelizar os índios, meu irmão. Aqui da Cataratas do Sul, aqui do lado do Paraguai. É um dos filmes mais belos que retratam ali o arsenal que esses homens tinham de intelecto, de música, de fibra, de fidelidade, de fortaleza para adentrar onde ninguém adentrava. Que Santo Inácio de Loyola, este homem que ardia como Elias, de zelo pela casa de Deus, o homem que converteu simplesmente São Francisco Xavier, um homem que deu 10 milhões de almas para Deus, foi São Francisco Xavier. E foi Inácio que questionava ali em Roma, quando se deparava com Francisco Xavier estudando, com a seguinte pergunta do Evangelho: de que adianta tudo isso? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? A pregação ali pessoal de Inácio de Loyola com Francisco Xavier fez com que esse homem desse o seu sim a Deus e, consequentemente, a companhia de Jesus, e se tornasse um outro colosso na igreja. Homens forjados, homens que, quantos santos essa companhia deu para a igreja, meu irmão, quantos santos. São José de Anchieta aqui no Brasil, o próprio Padre Antônio Vieira, que para mim é
pregador dos pregadores. E quantos, e quantos, e quantos. Que Ele interceda por nós e nos dê a graça também de amar Jesus com esse mesmo ardor, com essa mesma fome, se tornar um escravo da Santíssima Virgem Maria como Ele foi. Agora Ele quer honrar a Rainha do céu. Antes Ele queria honrar a Rainha da terra, mas agora Ele se levanta com uma outra postura, com uma outra conduta.